tarde a todos. A número legal, declaro abertos os trabalhos da 26ª sessão ordinária da primeira Câmara deste Tribunal. Cumprimentando os eminentes conselheiros Dimas Ramalho, Silvia Monteiro, as dignas procuradoras do Ministério Público, doutora Renata Sestari, e da Fazenda Estadual, doutora Cristina Cavezzali. Nosso secretário diretor-geral, doutor Sérgio Rossi, todos os senhores e senhoras que nos honram com suas presenças. Ata da 25ª sessão sobre a mesa. Se vossas excelências estiverem de acordo, vou dá-la por lida e aprovada, acolhendo-se as assinaturas. Indago da eminente procuradora do Ministério Público quanto ao eventual interesse processual em alguns dos itens constantes de nossa pauta. Não, excelência. Agradeço a vossa excelência. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo interesse, ordem do dia, sessão estadual. Cuido do item 1, de termo de aditamento, a convênio entre a CDHU e a Prefeitura de Planalto para a produção de 106 unidades habitacionais. A instrução é convergente no sentido da regularidade, meu voto segue no mesmo sentido. Em discussão? Em votação, aprovado. 2 e 3 com relatórios e votos individualizados. São prestações de contas de repasses à Prefeitura e a órgão do terceiro setor, de responsabilidade da CDHU e da Secretaria de Estado da Cultura. Instrução converge para a regularidade, os meus votos acompanham. Em discussão, em votação, aprovados. 4. Prestação de contas de recursos repassados em 2007 pela Secretaria da Agricultura à Associação Beneficente Promocional Belém. Objeto, Programa Restaurante Popular Bom Prato, instrução de ATJ pela irregularidade, PFE e SDG pela regularidade. O tema debatido na instrução já está consolidado na nossa jurisprudência, que aprova a possibilidade de terceirização, de resto consolidada em decretos de responsabilidade do Poder Executivo. Voto pela regularidade com recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. 5. Prestação de contas de recursos repassados em 2008 pela Secretaria da Saúde e Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, gestão do Hospital Regional de Porto Primavera. A instrução dividida, a TJ e PFE pela regularidade e MPC pela irregularidade. Me parece que a matéria como posta não comporta aprovação. Falta análise pela Comissão de Avaliação dos Resultados Atingidos no exercício, existência de relatórios trimestrais elaborados de forma genérica, omissão de dados pertinentes ao próprio hospital gerenciado, ausência de demonstração de que a terceirização de serviços foi mais econômica do que se fossem eles realizados pela própria administração pública, falta de avaliação, no parecer conclusivo, da economicidade dos resultados alcançados, bem como da regularidade dos gastos efetivados, além da inexistência de termo de permissão de uso do imóvel. Eu voto pela irregularidade, natureza das questões que ensejaram essa desaprovação, excepcionalmente permitem-me deixar de propor a devolução de valores. Desse ciência expressa do quanto decidido o senhor secretário da Saúde. Discussão, em votação, aprovado. Item 6, recurso ordinário interposto pela Universidade de São Paulo contra a sentença que negou o registro de atos de admissão de pessoal em 2006. A instrução de ATJ e SDG pelo não provimento, PFE pelo provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Penso que restou demonstrado excepcional interesse público nas contratações temporárias, as quais se destinaram ao preenchimento de funções docentes necessárias ao início das aulas no novo campus da universidade, o campus da Zona Leste. As admissões de 2005 e 2007 já foram julgadas por esse tribunal e tidas como regulares. Eu verifico que elas ocorreram por tempo determinado, foi respeitada a lei de responsabilidade fiscal, houve processo seletivo prévio e os cargos efetivos e permanentes já foram criados. Eu voto pelo provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Eminente conselheiro Dimas Ramalho, com a palavra para relato dos itens 7 a 54. Senhor presidente, senhora conselheira, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, senhora procuradora da Fazenda Estadual, senhor diretor do DG, senhores funcionários, advogados, eu peço permissão a Vossa Excelência para ler e relatar os itens 7 e 47 da pauta. Perfeitamente.
termos aditivos e modificativos, bem como os termos de conclusão referentes aos contratos firmados entre o Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo e diversas empresas especificadas nos autos visando a execução da devida conservação rodoviária de rotina. SDG, Procuradoria da Fazenda do Estado, Ministério Público de Contas emitiram parecer no sentido da regularidade dos aditivos. As formalidades legais estão atendidas e quanto às despesas fixadas, estão em consonância com os instrumentos procedentes. E todos os contatos celebrados também nortearam as formalidades aqui expendidas. Voto, portanto, pela regularidade dos termos e modificativos e pelo conhecimento dos termos de conclusão. Os votos estão em discussão. Em votação, aprovados. Agora, solicito permissão para relatar os itens 48 e 49 da pauta em conjunto. Pois não. Convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Educação, Diretoria de Ensino da região de Mogi-mirim e a Prefeitura de Serra Negra. E prestação de contas e repasse pela Secretaria de Estado da Habitação à Caixa Econômica Federal. Os pressupostos formais foram atendidos e disponibilizei o voto previamente. Portanto, eu voto pela regularidade dos 48 e 49 da pauta em exame. É meu voto. Em discussão. Em votação, aprovado. Item 50 a 52, peço retirada de hipótese, presidente. Votando no gabinete. Retorno ao gabinete do senhor relator, 50 a 52. Item 53 a 54, vou relatar em conjunto. Pois não. Prestação de contas de repasses efetuados pela Secretaria de Estado da Educação às prefeituras de Tremembé, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal, no ano de 2012. E pela Secretaria de Estado da Educação, gabinete secretário, e entidade Catavento Cultural e Educacional de 2009. Atendidos os pressupostos legais, e conforme o voto disponibilizado a vossas excelências, eu voto pela regularidade dos itens 53 e 54. São meus votos. Em discussão. Em votação, aprovados os votos do senhor relator. Eminente conselheira Silvia Monteiro, com a palavra para os itens 55 a 60. Boa tarde, presidente, senhor conselheiro, senhoras procuradoras, senhor secretário-diretor-geral. Item 55 trata pregão eletrônico e contrato firmados entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, a FDE, e BK Consultoria e Serviços, objetivando a prestação de serviços técnicos de apoio administrativo e financeiro. Também em análise o termo ratificação firmado para retificar o item 9.1 da cláusula 9ª da dotação orçamentária do referido contrato. A DF9 procedeu ao exame da matéria e opinou pela irregularidade dos atos, por entender restritiva a exigência contida no item 5.1.4 do edital, concernente ao registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Administração. A TJ, acerca dos aspectos econômicos e financeiros, manifestou-se pela regularidade, sendo acompanhada por sua chefia. PFE propôs fosse fixado prazo para que a origem apresentasse esclarecimentos e documentos. Em atendimento, a Fundação encaminhou suas justificativas e documentação incerta no processo. Em nova análise, a TJ defendeu que a exigência não se mostrou restritiva, haja vista ampla competitividade do certame, pelo que se manifestou pela regularidade dos atos. A chefia de ATJ e PFE se pronunciaram igualmente pela regularidade da licitação, do contrato e do termo ratificação. Esse é o relatório. A origem conseguiu afastar a questão suscitada pela fiscalização, tendo demonstrado a existência de ampla competitividade, bem como a não ocorrência do prejuízo ao erário. A exigência do CRA não se mostrou restritiva, tendo 9 participantes participado da competitividade. Aqui eu ressalto que o TC 1560/010/09 foi indeferido o pedido de impugnação de edital que continha a exigência acima descrita, e também o TC 18430/026/09, matéria análoga à hora examinada, foi julgada regular por esta Corte. E nessa conformidade, acolho as manifestações favoráveis constantes do processo
e voto no sentido da regularidade dos atos praticados. O voto está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, o item 56 trata, eu peço, na verdade, para relatar em conjunto, presidente, os 56 ao 58. Pois não, perfeitamente. Aqui em exame, o convênio no TC 16.359/026/10, celebrado entre a CDHU e a Prefeitura de Itapeva. Também as prestações de contas referentes a 2010 e 2011. Em relação ao convênio, a fiscalização apontou algumas impropriedades, mas se posicionou que não são suficientes para inquinar a matéria, opinou pela regularidade dos atos praticados. Nas prestações de contas, igualmente, foram feitos apontamentos, culminando com as notificações dos responsáveis. Ofertados os esclarecimentos e documentos, a TJ, sob aspecto econômico-financeiro, considerou que as questões suscitadas foram satisfatoriamente esclarecidas, passíveis de relevamento com a respectiva recomendação para que não se repitam. A assessoria técnica, no aspecto jurídico, entendeu em boa ordem os atos. Chefia de ATJ e PFE no mesmo sentido. O MPC tomou ciência da tramitação processual e pugnou pelo prosseguimento nos termos regimentais. Esse é o relatório, passa ao voto. Como restou consignado na instrução dos feitos e nas manifestações técnicas, as imperfeições constatadas não são hábeis a contaminar todo o processado, posto que não foi verificado desvio de finalidade ou malversação dos recursos públicos. Assim, acompanhando assessorias técnicas, chefia de ATJ e PFE, eu voto pela regularidade do termo de convênio e pelas prestações de contas em exame. 56 a 58, pela regularidade, em discussão, em votação, aprovados. O item 59 é prestação de contas do exercício de 2008, repassado pela Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social. Perdão, aqui está... Saúde, Secretaria da Saúde. Está errado. Isso aqui na verdade, é um repasse, prestação de contas do Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente, DRS 11. Os ajustes tiveram por objeto investimento para aquisição de veículos para transporte de alunos e equipamentos, construção de pronto-socorro, material de casa, aquisição de equipamento de custeio. A UR 5.2 analisou a documentação atestando que foram atendidas as exigências e verificou que as entidades apresentaram comprovações reguladas pelas normas estabelecidas pelas instruções consolidadas, sendo que o órgão concessor, por seu turno, emitiu pareceres conclusivos favoráveis. No tocante aos pareceres conclusivos, apontou a intempestividade na análise e emissão e a ausência da ratificação de que cópias dos documentos das despesas correspondem aos originais. Considerando que as comprovações evidenciam que as entidades lograram cumprir o objeto dos ajustes, a fiscalização, seguida por sua chefia, aqui a assessoria técnica, seguida por sua chefia PFE, concluiu que as comprovações das aplicações e recursos estão regulares. O Ministério Público propôs a oitiva dos responsáveis que foram notificados. Analisando a acrescida, a PFE reitorou sua manifestação pela regularidade e MPC também. Esse é o relatório. Passo ao voto. Da instrução processual desenvolvida, não vejo razões para discordar das manifestações no sentido da aprovação das comprovações da aplicação dos recursos. Aqui foram atendidas as exigências legais para a concessão dos recursos, de acordo com as normas de regências incidentes, sendo expedidos os respectivos pareceres conclusivos pelo órgão concessor. As imperfeições anotadas não trouxeram prejuízo, porquanto restou devidamente comprovado nos autos a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos.
Diante do exposto, o meu voto é no sentido da regularidade das prestações de contas em exame. Em discussão. Em votação, aprovado. O item 60, presidente, O item 60 é exame à prestação de contas dos recursos repassados pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, DRADES, de Campinas, a entidade Projeto Estrela de Vinhedo, no exercício de 2009, por meio de um convênio de valor inferior de remessa a essa casa, no total de R$30 mil. Constou do relatório elaborado pela UR3 a ausência da referida prestação de contas, sendo que o órgão concessor não obteve êxito em receber os documentos pertinentes, ensejando o descumprimento do artigo 55(8) das instruções vigentes. Posteriormente, por terem restado infrutíferas todas as tentativas de ressarcimento, a DRADES Campinas comprova o envio dos autos à Procuradoria-Geral do Estado para as providências cabíveis e devolução do erário. A PFE se manifestou pela irregularidade da matéria, sem a condenação da beneficiária à devolução dos valores que já estão sendo devidamente cobrados. Esse é o relatório. Passo ao voto. A ausência da adequada prestação de contas pela entidade beneficiária, que demonstre a escorreita aplicação dos recursos recebidos, compromete de forma irremediável a matéria. E nessa conformidade, meu voto é no sentido da irregularidade da prestação de contas, determinando ao órgão concessor que se abstenha de conceder recurso da espécie ao projeto Estrela de Vinhedo até a regularização da situação. Deixo, contudo, de condenar a entidade à devolução dos valores aqui envolvido, pois resta comprovado que a matéria já foi encaminhada à Procuradoria-Geral do Estado para a devida cobrança. Proponho ainda a aplicação de multa responsável legal à época dos fatos, a Marildo Plautino de Carvalho, presidente do projeto Estrela de Vinhedo, a multa de 200 UFESPs, diante do dano causado ao erário, consoante artigo 36, combinado com 103 e 104(2) da Lei Complementar 709/93, bem como o envio de cópia ao Ministério Público do Estado, após o trânsito em julgado da decisão. É como voto. Está em discussão. Em votação, aprovado o voto. Encerramos com isso a nossa sessão estadual. Agradecemos a presença e participação da doutora Cristina Freitas Cavezali, muito digna procuradora da Fazenda do Estado. De imediato, sessão municipal, em conjunto, senhores conselheiros, 61 e 62. Pregão presencial, ata de registro de preço, Prefeitura de Botucatu com Ômega Paper, Indústria e Comércio. Objeto, aquisição de kit de uniforme para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Sobre a matéria em si de representação apresentada por Diana Paulucci. A instrução foi convergente no sentido da irregularidade da licitação e do contrato. Quanto ao conteúdo da representação, SDG pela procedência, MPC pela improcedência. Licitação e contrato. Temos aqui uma regra de comprovação de experiência anterior interessante. Só servia quem tivesse fornecido o uniforme com kit. Forneceu sem ser kit, individualizadamente, essa comprovação não seria aceita pela Prefeitura. O que me parece autoexplicativo quanto à irregularidade da licitação e do contrato. Quanto à representação, optou o poder público por não admitir a possibilidade de participação de empresa penada com a suspensão do direito de licitar e contratar. Temos entendido que essa matéria se insere na esfera discricionária do administrador e é sustentável, pelo que me alinho à proposta de improcedência da representação. Multa ao responsável de 160 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. 63, concorrência, contrato, termo aditivo, Prefeitura de São Caetano do Sul, Life Med Industrial. Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos médico-hospitalares. A instrução é convergente no sentido da irregularidade. Exigência econômico-financeira de comprovação de 10% de capital mínimo integralizado, porém sobre a totalidade do período de contratação, o que não é admitido por esta Corte. Restrição
que produziu efeitos concretos, um comparecimento apenas para a sessão pública designada. Temos ainda falhas no orçamento básico, 2 estimativas indicando os valores globais, muito embora os serviços licitados fossem medidos unitariamente. O aditamento já estaria contaminado pela assessoriedade, senhores conselheiros, mas ele tem falhas próprias. Como bem observado pela fiscalização, a relação dos equipamentos que, segundo a administração, seriam acrescidos ao rol original, corresponde a 2 cópias de uma mesma lista, cada qual constituída de 77 itens, sendo supostamente essa a totalidade dos bens acrescidos. Se a relação inicial constava de 822 bens, e a eles foram somados 77, o incremento desse rol foi de 9,37%. E o aditivo consagra um incremento de 24,47%, sem justificativa, portanto, calcada na própria realidade do objeto. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs a cada uma das autoridades responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. 64. Dispensa licitação, contrato de gestão, termo aditivo, Prefeitura de São Sebastião com Pró-Saúde. Operacionalização de gestão e execução de atividades de serviço de saúde do Hospital das Clínicas de São Sebastião. A instrução é pela irregularidade e verifica-se que a contratação é de vulto. 2.365.000 mensais, prazo inicial de vigência de 5 anos, com possibilidade de prorrogação. O chamamento foi feito no jornal Imprensa Livre, em 17/10/2007, uma quarta-feira, prevendo a abertura das propostas em 26/10, sexta-feira da semana seguinte. Só uma interessada apareceu. Se previu pagamento de taxa fixa em valor pré-determinado a título de retorno de taxa de administração, o que me leva a votar pela irregularidade da matéria, aplicando multa de 200 UFESPs ao prefeito responsável. O Ministério Público do Estado acompanhava o andamento deste processo. Eu determino a expedição de ofício, dando-lhe conhecimento do quanto decidido. Em discussão, em votação, aprovado. 65. Pregão presencial contrato, Prefeitura de Itanhaém com Expoente Soluções, aquisição de apostilas de material pedagógico para atender a rede municipal de ensino. A instrução foi pela irregularidade, apresentados memoriais ao seu final. Como bem exposto por SDG, o objeto em disputa impôs ao licitante a adequação do material pretendido às necessidades da contratante, inclusive com elaboração e apresentação de amostras. Assim, realmente a modalidade pregão, embora amplamente recomendada por esse tribunal, neste caso específico se revelou inadequada, tendo em vista que o objeto licitado não pode ser considerado comum nos termos do caput do artigo 1º da Lei 10.520. Ainda em previsão contrária à mesma lei, o instrumento convocatório estabeleceu 1% de valor de garantia de participação. Quanto às amostras, foram pedidas para todos os proponentes de cada um dos itens ofertados no momento da apresentação da proposta, e o edital não mencionou nenhum critério de avaliação aos quais essas mesmas amostras seriam submetidas. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs aos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. 66. Dispensa de licitação, contrato de gestão, Prefeitura de Itariri com KL Saúde. Operacionalização de gestão e execução em caráter complementar de atividades e serviços de saúde. Instrução pela irregularidade. Fez uma convocação pública à Prefeitura de Itariri, publicado no prestigioso Diário do Litoral, numa quarta-feira, 19 de maio de 2010. Prazo para apresentação, segunda-feira, 24 de maio de 2010. 2 dias úteis para apresentar a proposta para assumir a saúde do município. Ninguém veio, o que não é de se estranhar. Diz a administração que prorrogou o prazo de apresentação de propostas, porém não comprova. A partir daí, temos uma sequência interessante de atos. Primeiro, da administração. Tão logo se realizou a publicação a respeito de que ninguém apareceu, no mesmo dia, Prefeitura reuniu a comissão que analisou,
recebeu uma oferta de carta de interesse da KL Saúde, reuniu a comissão que analisou esse requerimento, promulgou decreto qualificando a KL como OS, parecer jurídico, ratificou a dispensa e promoveu as informações sobre disponibilidades orçamentárias. Na parte do poder público. Na parte da empresa, KL, tivemos acesso a uma ata da reunião do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da empresa, de 14 de maio de 2010. 14 de maio de 2010. O primeiro chamamento foi de 19 de maio. Então, antes do primeiro chamamento. Aspas, aprovamos por unanimidade a proposta orçamentária, o plano de trabalho e o futuro contrato de gestão com o município de Tariri. O nome, Walter Mercado, né? É o nome daquele que... Falamos de tanta coisa hoje antes da sessão, Walter Mercado seria mais uma delas. Voto pela irregularidade, multa de 300 UFESPs autos ao Ministério Público. Em discussão, em votação, aprovado. 67, Prefeitura de Aparecida, prestação de contas de recursos repassados no ano de 2011 a diversas entidades. Com a instrução, voto pela regularidade. Discussão, votação, aprovado. Com relatórios de votos individualizados, senhores conselheiros, 68 e 69, são as contas das prefeituras municipais de Meridiano e de Iguape de 2012. Inúmeras irregularidades apontadas, notificados os responsáveis, não apresentaram qualquer justificativa. Encurto razões e voto pela emissão de pareceres desfavoráveis. Em discussão, em votação, aprovados os votos. 70, Prefeitura de Sales Oliveira, contas de 2012. Temos gastos com combustíveis e com aquisição de produtos e serviços de modo geral indevidos, irregularidades já apontadas nas contas de 2010. Esse município gastou, de tudo que gastou em contratações, 67,82% sem qualquer procedimento licitatório ou formalização de dispensa e inexigibilidade. Ainda houve infringências ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e 73.7 da Lei Eleitoral. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Senhor presidente, eu só queria, por respeito, pedir vista desse processo. Perfeitamente. Perfeitamente. Uma dúvida, obrigado. Então, item 70, visto o eminente conselheiro Dimas Ramalho. 71, Prefeitura de Ubarana, 2012. Aqui em Ubarana, temos inúmeras irregularidades que conduzem à emissão de parecer desfavorável. Insuficiente aplicação de recursos no Fundeb, déficit orçamentário e financeiro, descumprimento do 42, gastos com pessoal acima do limite legal, falta de pagamento de precatórios, recolhimento parcial de encargos sociais, compensação não homologada de contribuições previdenciárias. Fora isso, está tudo em ordem lá. Em discussão, em votação, aprovado. 72. Recurso ordinário interposto contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas de recurso repassado em 2008 pela Prefeitura de Mauá ao Independente Futebol Clube. Instrução pelo desprovimento, foram apresentados memoriais. Em discussão, em preliminar, conheço. Conhecido. Prestação de contas foi originária de subvenção. Os serviços prestados pelo Independente Futebol Clube dirigem-se unicamente aos seus associados, o que descaracteriza o caráter universal de atendimento. Voto pelo não provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 73 e 74, senhores conselheiros, eu iria relatar em conjunto, porém houve protocolo de petição na data de hoje, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. E relato em conjunto 75 a 77. São recursos ordinários do ex-presidente da Câmara Municipal de Nuporanga e de ex-servidora daquela edilidade, tendo em vista a decisão singular que julgou irregular o ato de aposentadoria da recorrente, senhora Rosângela Rosimar Barros, tendo em vista a ausência de contribuições patronal e da própria servidora, o não preenchimento do requisito da idade mínima, bem como falta de indicação de fonte de custeio para despesa, que é de natureza permanente. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui nós temos uma situação até
desagradável, né? Alguém aposentado, mas infelizmente nós não podemos registrar essa aposentadoria. Cabe, desde logo, observar, ao contrário do entendimento externado nos recursos quanto ao direito adquirido frente a uma legislação municipal, a jurisprudência dos tribunais superiores é maciça em não admiti-lo diante da emenda constitucional número 20 de 98. A não declaração de inconstitucionalidade da norma municipal, no caso, não a torna eficaz, porquanto não recepcionada pelo novo ordenamento constitucional. A lei é uma lei de 1971 e me parece que agrava muito a situação da Câmara Municipal o fato de que em janeiro de 2007, esse ato de aposentadoria de 2012, ao decidir o TC 945 de 2004, que cuidava de uma aposentação da mesma Câmara Municipal, o conselheiro Roque Cittadini determinou, em 2007, que no prazo de 30 dias a Prefeitura informasse a Corte sobre a revogação explícita desta lei, a Lei 441 de 1971. E a edilidade não só não o fez, como ainda invocou essa lei para aposentar outro servidor. Realmente com grande... penalizado. Essa senhora não pode continuar aposentada, eu nego o registro. Em discussão, em votação, aprovado. Eminente conselheiro Dimas Ramalho, com a palavra. Senhor presidente, senhora conselheira, 878 é um ato de inexigibilidade de licitação e decorrente contrato entre a Prefeitura de Mirassol e a editora Bearari Limitada. Argumentos da defesa não afastam as impropriedades. A municipalidade não demonstrou quais critérios técnicos e vantagens da metodologia pedagógica que fundamentaram a escolha do material didático. Assim também se manifestou SDG. Voto, portanto, pela irregularidade do ato de inexigibilidade de licitação e do corrente contrato. Voto ainda pela aplicação de multa responsável à senhora Cristina Gordo Pérez Francisco, importância 300 UFESPs. E após o trânsito julgado, requeiro que cópia da decisão seja enviada ao Ministério do Estado de São Paulo e à Câmara Municipal de Mirassol, senhor presidente. Voto em discussão. Em votação, aprovado. Item 79 é o contrato da Prefeitura Municipal de São Carlos e a empresa Itaseg, Serviço de Segurança e Vigilância Privada Limitada, visando a prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial. As razões de defesas não são hábeis a regularizar a matéria, em especial porque, habilitada no certame, a empresa impedida de licitar e contratar com a administração pública, embora indevidamente tenha submetido a prestação no pregoeiro sua equipe de declaração de idoneidade. Contribui para a reprovação dos atos o fato de a origem sequer ter enfrentado uma defesa as irregularidades apontadas pela fiscalização, a exemplo da falta de prova da consonância dos preços orçados e pactuados com os correntes do mercado à época. Assim também entendeu o chefe da TJ. Voto pela irregularidade do pregão e do contrato, voto pela aplicação da multa aos responsáveis do Batista Duarte Filho, na importância de 300 UFESPs. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Item 80, contrato entre a Prefeitura de Mogi Guaçu e a empresa Aviação Santa Cruz, visando a outorga onerosa de concessão para prestação e exploração do serviço de transporte coletivo urbano. A Ceretec e a DTJ opinaram pela irregularidade dos atos praticados. O Executivo de Mogi Guaçu não promoveu audiência pública, que é obrigatória nos termos do artigo 39 da Lei Federal 8666 de 93. Além disso, se não insuficiente, é no mínimo restritivo o prazo máximo de 90 dias fixado no edital para iniciação, disposição de área de serviço, visando a implantação de toda a infraestrutura e metodologia a ser empregada na rede básica de linhas de transporte coletivo. Também compromete os atos de análise a restritiva exigência de qualificação técnica por meio de atestados que comprovam a experiência anterior da licitante de serviços eleitos como os de maior relevância, pelo período de 20 anos de concessão, o que não se mostra razoável e nem indispensável a garantia do cumprimento das obrigações. Diante disso,
eu voto pela irregularidade da concorrência do contrato e voto pela aplicação de multa responsável, senhor Paulo Eduardo de Barros, na importância correspondente a 300 UFESPs. Eu voto. Em discussão. Em votação, aprovado. Item 81, prestação de contas do repasse da Prefeitura de Jaú e Associação Jauense de Apoio ao Esporte, de 2010. Muitas falhas foram trazidas pela fiscalização e pelas áreas técnicas, mas em voto disponibilizado, apresento algumas delas importantes. Constata-se nos autos que a conveniada figurou como mera interveniente para a contratação de mão de obra sem processo seletivo e concurso público. Eis que praticamente a totalidade dos valores repassados, ou seja, 99,13%, foi para o pagamento de pessoal em cargos sociais. Portanto, voto pela irregularidade das contas em exame e aplico multa aos responsáveis, senhores Oswaldo Franceschi Júnior e José Paulo Cândido, respectivamente, chefe do executivo e presidente da entidade à época, em valor correspondente a 300 UFES para cada um. Voto ainda pela condenação da Associação Jauense de Apoio ao Esporte, em solidariedade com o responsável legal à época, senhor José Paulo Cândido, a restituir aos cofres públicos o valor de R$ 5.915,06, devidamente atualizado. Em discussão. Em votação, aprovado. Agora, item 82, repasse de conta de verba efetuada pela Prefeitura de Jaú, Associação dos Amigos de Basquete de Jaú. No caso, a conveniada figurou também como mero interveniente para a contratação de mão de obra, sem nenhum concurso público. E 98,44% foi para pagamento pessoal em cargos sociais. Pela irregularidade da prestação de contas, deixo de condenar a entidade a devolver a importância, porque não constatei desvio na aplicação de recursos públicos. É o voto. Está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, senhor presidente, peço permissão para relatar os itens 83 a 85 da pauta. Perfeitamente. Prestação de contas de repasses pela Prefeitura Municipal de Montemor, Associação de Pais e Amigos Profissionais de Capivari, 2009. Prestação de contas de repasse da Prefeitura de Itaporanga ao Hospital Nossa Senhora da Graça de Itaporanga, 2011. Prestação de contas de repasse da Prefeitura de Novo Horizonte, Associação Antialcoólica de Novo Horizonte e demais entidades, 2012, com base em convênios. Constaram dos autos todos os documentos pertinentes, como foram prestados os devidos esclarecimentos. Voto, portanto, pela regularidade das matérias de exame nos itens 83 a 85 da pauta. Os votos estão em discussão. Em votação, aprovados. Agora, itens 86 a 89 da pauta em conjunto, senhor presidente. Pois não. E peço permissão, Vossa Excelência, para retirar de pauta o item 87. 87 retorna ao gabinete de Vossa Excelência. Agora, as contas anuais de Barra do Turvo, Engenheiro Coelho e Braúna, referentes a 2012. Atendendo os limites constitucionais e legais e prestados todos os esclarecimentos devidos pela Câmara, eu voto pela regularidade com ressalvas dos itens 86, 88 e 89 da pauta. Então nós temos Barra do Turvo, Engenheiro Coelho e Braúna e retirado de pauta Barão de Antonina. Sim. Perfeitamente. Em discussão, em votação, aprovados os votos. Item 90, contas anuais da Prefeitura de Presidente Alves. Entre as falhas, déficit de execução orçamentária, falta de pagamento de precatório judicial, falta de regulamento de fundo de garantia por tempo de serviço e a inadequada concessão de revisão geral anual e percentual superior a 100% da inflação acumulada no período. Verifico, por fim, que, embora observado o limite do artigo 29A da Constituição Federal, o Executivo novamente efetuou com atraso as transferências devidas aos legislativos. Ante exposto, no mérito, eu voto pela emissão de parecer desfavorável à prestação de contas anuais do exercício 2002 da Prefeitura Municipal de Presidente Alves. Eu voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Item 91, contas anuais de 2012 da Prefeitura Municipal de Santa Clara do Oeste. Destaca-se nesse caso, conforme o voto disponibilizado a Vossa Excelência, a aplicação de apenas 93,92% dos recursos do Fundeb no exercício, de modo que não restou atingido o mínimo obrigatório de 95%. Voto, portanto, pela emissão de parecer desfavorável das contas anuais
de 2012 da Prefeitura de Santa Clara do Oeste. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Item 92, apreciação contas de 2012 da Prefeitura de Francisco Morato. Não obstante aspectos positivos quanto aos índices obtidos no setor educacional e na saúde, bem como na despesa com o pessoal, as finanças do município estiveram na contramão de uma gestão fiscal responsável. Déficit na execução orçamentária, crescimento da dívida líquida de curto prazo e abertura de crédito adicional atingiu 57% da despesa fixada finalmente. No setor do ensino, observe que, apesar de ter investido o mínimo constitucional obrigatório, o município não vem aplicando o coeficiente de referido recursos. Em termos sociais, os níveis de longevidade e escolaridade são muito abaixo da média do Estado. Voto, portanto, pela emissão do parecer desfavorável das contas da Prefeitura Municipal de Francisco Morato, presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, itens 93 e 94 em conjunto da pauta. Também. Contas anuais de 2012 da Prefeitura Municipal de Franca e de Registro. Conforme o voto disponibilizado previamente, foram atendidos pressupostos legais e voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas anuais em exame. Pareceres favoráveis, em discussão, em votação, aprovados. Item 95, embora a declaração oposta pelo Instituto Nacional de Amigos do Brasil, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas do recurso repassado à Prefeitura de Porto Ferreira ao embargante. Em preliminar, conheço os embargos da declaração. Conhecidos. O mérito, a argumentação do requerente não merece prosperar. Não tem a omissão suscitada. O voto é pela rejeição dos embargos da declaração opostos. Em discussão, em votação, aprovado. Item 96, embargo da declaração oposta pela empresa Construoeste, construtora de participação, faz a decisão que julgou procedente a representação formulada pela ordem embargante, bem como considerou irregulares a licitação, o registro de preço, contrato celebrado da Prefeitura de Fernandópolis e Demó Participação, objetivando a realização do equipamento da sorte do município. Em preliminar, com esses embargos. Embargos conhecidos. Voto pelo acolhimento, senhor presidente, dos embargos da declaração, reconhecendo o erro material apontado, apenas para declarar que a Construoeste, construtora de participação limitada, figura nos autos em apreço como autora da representação, que os ajustes foram celebrados com a empresa Demó Participação Limitada. É o voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário, do item 97, foi interposto pela Prefeitura de Pirabora do Bom Jesus, em face da sentença que julgou irregulares as admissões de pessoal por tempo determinado, efetivadas em 2011 para a função de professor e agente comunitário de saúde. Em preliminar, satisfeitos os recursos, os pressupostos, eu conheço o recurso ordinário. Conhecido. No mérito, as razões recursais não procedem, visto que não evidenciou a necessidade temporária excepcional de interesse público que ensejou a admissão de cada um dos servidores. Voto, portanto, pelo não provimento do recurso. Em discussão. Em votação, aprovado o voto do senhor relator. A palavra retorna a Vossa Excelência, a conselheira Silvia Monteiro, para relato dos itens finais. Item 98 trata da representação processada eletronicamente formulada por RC Nutri Alimentação, diante do pregão 48/2014, promovido pela Prefeitura de Diadema, visando o registro de preço para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis. A assessoria jurídica, a chefia de ATJ, Ministério Público de Contas, se pronunciaram pela improcedência da representação. Esse é o relatório. O voto, eu acolho as manifestações da TJ, do Ministério Público de Contas, pois a alegada ausência de previsão da hipótese de atraso de pagamento não se sustenta, eis que prevista no item 15.41 do edital. No que tange a previsão de visita técnica, a prática mostrou-se esclarecida, não configurando restrição ao certame. Aqui anoto que o edital não especificou marca nos produtos. No que tange a exigência de apresentação de laudo bromatológico, eu apuro, a princípio, que os produtos almejados são perecíveis e que a amostra deveria ser fornecida somente pelo licitante vencedor 3 dias após o julgamento da proposta. Pelo exposto, eu voto no sentido da improcedência da representação. Em discussão. Em votação, aprovado.
Peço para relatar em conjunto os itens 99 e 100. Pois não. O 99 e o 100 são exames de contratações formalizadas pela Prefeitura de Areias com DA de Almeida Construção ME, visando a execução de obras na construção de uma quadra poliesportiva. Os dois ajustes foram aditados para prorrogação do prazo de vigência em 6 meses. A fiscalização, então, efetuou apontamentos referentes ao fracionamento do objeto, ausência de justificativa para prorrogação dos prazos de vigência e exigência para fins de habilitação de registro da empresa e responsável técnico no CREA, acompanhado da quitação da anuidade em afronta à súmula 28 deste tribunal. Assinado o prazo aos responsáveis, bem como notificado pessoalmente o prefeito, nada foi acrescido aos autos, seguindo então o MPC pela irregularidade da matéria e propondo a aplicação de multa ao responsável. Esse é o relatório. Passo ao voto. Ficaram aqui configuradas impropriedades que tornaram os procedimentos em foco irregulares. A Unidade Regional de Guaratinguetá efetuou registros fotográficos no local das obras, constatando que ocorreu fracionamento do objeto em razão do que se buscou a realização de serviço no mesmo lugar. A exigência de comprovação do pagamento de anuidade do CREA e da licitante possui em seu quadro permanente na data da entrega da proposta profissional com inscrição no CREA, destoa do que estabelece em súmula 25 e 28 deste tribunal. A ausência de apresentação de justificativas para a prorrogação dos prazos que motivaram o aditamento transgrediu o previsto na Lei 8666/93. Os aditivos também se encontram maculados, porquanto a irregularidade atribuída ao ajuste original estende-se a eles, uma vez que são acessórios do pacto primitivo. Pelo exposto, eu voto pela irregularidade dos convites número 20/11 e número 21/11, dos contratos e dos aditivos 1/12, deles decorrente, bem como pela aplicação de multa ao senhor José Antônio Fernandes, prefeito, que firmou as avanças e aditivos. Multa que estipulo em 300 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. O item 101 é o termo aditivo ou contrato firmado entre a Prefeitura de Santo André e a empresa Veja, distribuidora de petróleo, que teve por objeto fornecimento parcelado de combustível. O pregão presencial e o contrato foram julgados regulares por decisão da Egrégia Primeira Câmara. O termo aditivo em exame, com fundamento no artigo 65.2, a linha D, da 8666/93, tratou do realinhamento de preços do álcool, da gasolina comum e do óleo diesel. A fiscalização, a assessoria técnica e a chefia de ATJ opinaram pela regularidade dos atos praticados. Do outro lado, a SDG se manifestou pela irregularidade. Esse é o relatório. Voto. Na conformidade do relatório e voto encaminhados a Vossas Excelências, considero que não restou evidenciado nos autos que os realinhamentos de preços concedidos decorrem das hipóteses legais previstas na Lei 8666/93. Aqui a recomposição econômico-financeira do ajuste é cabível quando da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou caso de força maior, caso fortuito ou força do príncipe, configurando ália econômica extraordinária e extracontratual, o que não se verificou no caso em exame. Assim, a simples elevação do preço do produto em face de regular oscilação do mercado configura fato previsível, restando descaracterizadas as hipóteses para o realinhamento previsto no mencionado dispositivo legal. Aliado a isso, destaco que no caso concreto, o aumento de preços ocorreu a partir de 27 de janeiro de 2010, portanto, 44 dias após a assinatura do contrato original. Feitas essas
considerações, eu voto pela irregularidade do termo aditivo e também aplicando os incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar e ainda a aplicação de multa individual aos senhores Adilson de Lima, Alberto Rodrigues Casalinho e a senhora Cleide Bauab Eide Bochicho, autoridades responsáveis pela assinatura do termo, em valor equivalente a 200 UFESPs, com fundamento no artigo 104.2 da Lei Complementar 709/93, fixando prazo de 30 dias para o recolhimento depois do trânsito em julgado da decisão. Depois do trânsito do prazo recursal, bem como aquele fixado para a adoção das medidas cabíveis, remetam-se cópias das peças ao Ministério Público para providências de sua alçada. Em discussão e em votação, aprovado. Presidente, peço para votar em conjunto itens 102 a 104. Perfeitamente. Relato os itens 102 a 104 da pauta com relatório e voto previamente encaminhados a vossas excelências. Em exame, as atas de registro de preço consubstanciadas no TC 30.583/02608, que é o piloto, TC 33.500/02608 e o TC 36.730/02608. Este último com 3 aditamentos, pactuados entre a Prefeitura de Guarujá e as empresas JJ de Souza Caminhões, GPV Locadora de Veículos e Elo Tour, Agência de Viagem e Turismo, objetivando a prestação de serviços para a locação de veículos precedidas pelo pregão presencial 28/2007. A 4ª DF opinou pela irregularidade da matéria em função da ausência de reserva de recurso, do orçamento básico e do parecer jurídico. Custo da locação, confrontado com o da aquisição, indica inobservância ao princípio da economicidade e envio de documentos fora de prazo previsto nas instruções da Casa. Considerando as manifestações da assessoria técnica e chefia de ATJ, foi concedido prazo à origem, que encaminhou justificativas e documentos analisadas pela assessoria técnica. Ocorreram manifestações favoráveis e desfavoráveis. Chefia de ATJ propôs nova assinatura de prazo para que a origem comprovasse serem os preços contratados compatíveis com os praticados no mercado. SDG opinou pela irregularidade da matéria. No que se refere ao TC 36.730/02608, onde se analisa a ata de registro de preços e 3 termos de aditamento, o então conselheiro relator aplicou multa de 300 UFESPs à senhora Maria Antonieta de Brito, prefeita, em face de a origem não ter atendido a solicitação deste tribunal para que trouxesse a documentação requerida pela 4ª DF. Posteriormente, o Executivo de Guarujá encaminhou a documentação reclamada e requereu o cancelamento da multa. A assessoria técnica, a chefia de ATJ e SDG ratificaram seus posicionamentos. Contudo, observou-se que, mesmo na eventualidade de se considerar a hipótese de viabilidade das contratações, também quanto à economicidade dos ajustes, não restou comprovado nos autos se os valores avançados estavam compatíveis com aqueles praticados no mercado nos termos da Lei de Licitações, tendo em vista que a cotação de preços inserida nos autos deixou de contemplar todos os lotes, além de conter xerox ilegíveis. Diante disso e do apontado pela 4ª DF, novo prazo foi assinado aos responsáveis. A assessoria técnica, a chefia de ATJ se manifestaram, então, pela irregularidade de todo o examinado, porém entenderam que a multa aplicada poderia ser relevada diante da documentação encaminhada pela origem. A SDG também opinou pela ilegalidade da matéria, bem como apontou impropriedades em relação aos termos de aditamento referente ao TC 36.730/02608, que seria a acessoriedade, dilações de prazos com afronta à lei de licitações. Os esclarecimentos sobre o acréscimo quantitativo não demonstram de forma clara e objetiva quais veículos foram agregados à ata de registro, nem o período que se refere, o preço referencial e a vantagem obtida com o acréscimo.
Tendo em vista que essas falhas ainda não eram de conhecimento dos interessados, propôs nova assinatura de prazo. No que se refere à multa, ela concluiu que a falha foi sanada com encaminhamento dos documentos. Em função dos apontamentos, então, da SDG, novo prazo foi assinado aos responsáveis e foram encaminhadas justificativas e documentos pela Prefeitura de Guarujá. Esse é o relatório. Passo ao voto. A origem conseguiu suprir a falha referente à ausência de parecer jurídico do órgão, que desatenderia ao parágrafo único do artigo 36 da Lei 8666/93, diante dos documentos encaminhados. Ainda que não se tenha efetuado um orçamento detalhado em planilhas que expressasse a composição de todos os custos, observam que foram feitas pesquisas com outras empresas do ramo de locação de veículos, conforme documentos juntados aos autos, podendo essa impropriedade ser relevada com recomendação para atendimento do citado dispositivo legal. A falha referente à falta de efetivo estudo de viabilidade para a contratação não foi afastada. Não ficou comprovada a economicidade do ajuste para as locações realizadas no caso de eventuais aquisições, impedindo assim de se avaliar a vantajosidade das contratações. Conforme ressaltado pela SDG, o procedimento administrativo foi iniciado com um simples requisição memorial descritivo, sem qualquer estudo prévio de custos que viabilizasse a contratação. A agravar a situação, ainda inaceitáveis as alegações para justificar a ausência de documentação que comprovasse a reserva de recursos e afronta a lei de licitações. Além de que, não obstante a existência de prévia cotação de preços, não restou efetivamente comprovada a compatibilidade dos valores contratados com o de mercado. Por fim, primeiro, segundo e terceiro termos de aditamento da ata de registro de preços estão fulminados pela acessoriedade. Soma-se a isso as insuficientes argumentações a respeito dos apontamentos efetuados pela SDG. Desse modo, acompanhando pronunciamentos pedidos pela ATJ, chefia de ATJ e SDG, eu voto pela irregularidade do pregão, número 28/2007, das atas de registro de preço 5/2008, 77/2007 e 78/2008, bem como dos primeiro, segundo e terceiro termos de aditamento da ata de registro de preço, número 78/2007, além das notas de empenho e de anulação de despesas com aplicação ao senhor Farid Said Madi, prefeito, de multa de 300 UFESPs. Também estabeleça o prazo de 30 dias para seu recolhimento, depois de esgotado o prazo recursal, quando peças dos autos deverão ser encaminhadas ao Ministério Público para as providências cabíveis. No que tange à multa antes imposta, acolha as propostas da TJ e SDG no sentido de se afastar a pena pecuniária aplicada à senhora Maria Antonieta de Brito, prefeita, no TC 36.730/026/08, tendo em vista que a documentação reclamada pela fiscalização foi encaminhada, ainda que posteriormente. Em discussão? Em votação, aprovado. Presidente, peço a retirada de pauta com retorno ao gabinete do item 105. Retorno ao gabinete da relatora, o item 105. O item 106, com voto previamente encaminhado, voto e relatório previamente encaminhado, Vossas Excelências, trata do pregão presencial e contrato celebrado pela Sanasa, Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento, S.A., e a empresa Carbocloro, S.A., no valor de R$ 1.973.700, com vistas à aquisição de cloro líquido por carreta-tanque. A UR3 se manifestou pela regularidade da licitação do ajuste decorrente. A assessoria técnica de ATJ sob enfoque econômico apontou a existência de cláusulas potencialmente restritivas, pugnando pela oitiva da origem. Chefia, motivando a fixação de prazo aos responsáveis que ofertam esclarecimento e documentos. Também se posicionou no sentido
Notificação. Analisando o acrescido, a ATJ, no aspecto econômico, opinou pela irregularidade da matéria, tendo em vista que a forma de julgamento das propostas considerou o preço CIF obtido pela aplicação de fórmula contida no edital, com valor do frete por quilômetro rodado fixado em R$ 13,13. Critério que pode ter afastado potenciais interessadas no entendimento endossado por chefia de ATJ. No aspecto jurídico, então, por outro lado, a assessoria técnica opinou pela regularidade. A SDG, considerando que a origem conseguiu, a um só tempo, preservar a economicidade da contratação e a isonomia entre os licitantes, posto ter erigido as propostas ao mesmo patamar, independentemente da localização das interessadas, em obediência ao artigo 3º, 1 da Lei de Licitações, concluiu pela regularidade dos atos praticados. Esse é o relatório. Passo ao voto. Aqui, na esteira do entendimento externado pela SDG, penso que a matéria deva ser considerada regular. O único apontamento feito pela assessoria técnica e econômica restou devidamente esclarecido pela origem. Nessa trilha, considero correta a solução encontrada pela Sanasa para manter a igualdade de condições entre os interessados e, ao mesmo tempo, garantir a melhor contratação para a administração. Como bem ressaltou a SDG, tendo em vista que a origem já possuía contrato com a empresa transportadora do produto, não poderia prever o preço CIF para fins de contratação, pois estaria aí caracterizado um ônus desnecessário à administração relativa ao frete do insumo, uma vez que aí estaria incluído o CIF. Assim, de rigor, a imposição de um valor fixo para o quilômetro rodado. Ademais, de acordo com a informação da Sanasa, as empresas do ramo em geral não possuem veículos próprios para transporte do cloro líquido, o que levou a administração a formalizar o contrato com o terceiro. Exemplo dessa necessidade vem estampado no voto condutor exarado nos autos do TC 3201/00311. E aqui destaco que, em consulta no site da Sanasa, nessa oportunidade, pude verificar que se encontra aberto um pregão eletrônico número 72/2014 com vistas à idêntica contratação, o que vem corroborar a afirmação da origem. Assim, a fim de garantir a isonomia entre os participantes e visando não onerar o anterior contrato com a empresa transportadora, correta aplicação da fórmula prevista no item do edital, uma vez que considerou o preço FOB somado ao valor do frete fixado em R$ 13,13, multiplicado pelo dobro da distância do depósito ou fábrica da proponente até cidade de Campinas, e isso dividido pela capacidade do caminhão fixada em 18 mil quilos. Ressalto que o certame contou com a adequada publicidade, de acordo com as publicações, contando com a efetiva participação de 2 proponentes. Nesse contexto, na companhia de SDG, eu voto pela regularidade do pregão e do contrato. Discussão em votação, aprovado. Presidente, peço para relatar em conjunto os itens 107 a 109. Deferidíssimo. Relatórios e votos previamente encaminhados a Vossas Excelências. O item 107, um termo de alteração contratual de prorrogação de prazo, firmado entre a Prefeitura de Guaratinguetá e a Verocheque Refeições. Em razão da variação de preços constatada na lavratura dos termos aditivos, os responsáveis foram notificados para esclarecimentos. A UR14 e a TJ, por sua assessoria-chefe, se manifestaram pela regularidade dos atos. Já no item 108, uma dispensa de licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Campinas, Informática, Municípios Associados S.A., para a prestação de serviços de tecnologia e informação de comunicação. Em face da variação de preços da contratação em relação ao ajuste anterior, foi solicitada a oitiva de ATJ, que entendeu estar correto e regular a matéria. O MPC, nesse item, inseriu o processo no ato
6/14. No item 109, o convênio celebrado entre a Prefeitura de São José dos Campos e a IPMMI, Obra de Ação Social, Pio 12, visando a execução de procedimentos ambulatoriais e hospitalares. Aqui a UR7, a parte de se manifestar pela regularidade do ajuste, apontou falhas relativas à ausência do protocolo de notificação do Poder Legislativo e falta do demonstrativo e parecer técnico, evidenciando a vantagem econômica obtida pela municipalidade. Notificados, os responsáveis, foram ofertadas justificativas e documentos. Após análise do acrescido, a TJ, por sua assessoria e chefia, opinou pela regularidade do convênio. É o relatório. Passo ao voto. Na esteira dos relatórios e votos circunstanciados e encaminhados previamente a Vossas Excelências, entendo como os setores da fiscalização e assessoria técnica deste tribunal que os óbices apontados não têm gravidade suficiente para macular os atos praticados, uma vez que foram objeto de notificação e apresentação de esclarecimento por parte dos responsáveis, podendo ser remetidos ao campo das recomendações. Assim, meu voto é no sentido da regularidade. Em discussão, em votação, aprovados os votos. O item 110 trata de prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de São Manuel ao Instituto de Proteção à Infância e à Juventude no exercício de 2007, por meio de convênio de valor inferior do remessa a esta casa no montante de R$ 325.218,59, visando a execução do Programa de Saúde da Família. Aqui, a UR2 apontou impropriedades referentes à ausência de justificativa do poder público para afirmar o convênio e outras mais, concluindo pela irregularidade da matéria. Os interessados foram devidamente notificados a apresentar os esclarecimentos. A assessoria técnica e chefia de ATJ opinaram pela irregularidade com proposta de devolução ao erário do montante de R$ 2.778,10. Esse é o relatório. O voto. Ainda que a beneficiária informe que os recursos repassados observaram a princípios fundamentais e que as contratações de médicos e agentes comunitários de saúde foram precedidas de processo seletivo simplificado por ela realizado, aqui foi apurado que tais valores foram destinados à execução do Programa de Saúde da Família, o PSF, com a contratação de agentes comunitários de saúde, caracterizando a terceirização de pessoal em patente afronta à Emenda Constitucional número 51/2006 e à Lei 11.350/2006. O objetivo a ser atingido pelo convênio que originou os repasses em tela mostra-se incompatíveis com as finalidades estatutárias da entidade beneficiária. Nessa conformidade, eu voto pela irregularidade da prestação de contas e pela condenação da beneficiária à devolução da importância de R$ 2.778,10, devidamente atualizada em face do desvio de finalidade detectado na instrução da matéria, suspendendo ainda de novos recebimentos até que a matéria seja regularizada, sem prejuízo das recomendações constantes no voto previamente encaminhado a Vossas Excelências e remessa de peça do processado ao Ministério Público Estadual após o trânsito em julgado da decisão. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. O 111 é também prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Arujá à ProSaúde, Associação Beneficente de Assistência Social Hospitalar, no exercício de 2011, no valor de R$ 3.420.927,09, por meio de contrato de gestão, com o objetivo de operacionalizar a gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Maternidade Dalila Ferreira Barbosa e Pronto Atendimento Municipal de Arujá. Conforme relatório e voto disponibilizado a Vossas Excelências, a fiscalização apontou diversas falhas. Em atendimento à notificação, a organização social e a municipalidade encaminharam justificativas e documentos. Assim, a assessoria de ATJ, chefia e MPC manifestaram-se pela irregularidade da matéria. É o relatório. O voto.
Aqui não há como divergir da manifestação dos órgãos desta Casa. A precária prestação de contas apresentada pela organização social não está apta a demonstrar a escorreita aplicação dos recursos recebidos. O próprio órgão concessor constatou irregularidades na prestação de contas e acabou por ingressar com a ação de restituição de valores de obrigação de fazer, deixando de emitir o parecer conclusivo. E nessa conformidade, acolhendo os pronunciamentos desfavoráveis da assessoria técnica chefia MPC, eu voto no sentido da irregularidade da prestação de contas e consequente aplicação dos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709/93, proibindo a beneficiária de novos recebimentos até regularização da matéria perante este tribunal e, por fim, deixo de propor a devolução dos valores em face da existência da ação de restituição de valores impetrada pela Prefeitura Municipal. Em discussão, em votação, aprovado. Presidente, peço novamente para relatar em conjunto os itens 112 a 118. Perfeitamente. Relatórios e votos previamente encaminhados a Vossas Excelências. Aqui em exame as prestações de contas de repasses públicos efetuados pela Prefeitura de Limeira, Junqueirópolis, Alambari, Pilar do Sul, Porto Feliz, Itatiba e Dos Córregos. As entidades do terceiro setor, por meio de convênio, termo de parceria de valores inferiores ao limite para remessa a esse tribunal. No item 112, a UR10 fez apontamentos relacionados com a natureza dos gastos efetuados pela beneficiária, a Associação Limeirense de Basquete, culminando com notificação dos responsáveis que ofertaram esclarecimento, considerados satisfatórios pela assessoria e chefia de ATJ, que se manifestaram pela regularidade da matéria, uma vez que cumprido o objeto conveniado e considerada a adequação da comprovação dos gastos. Nos demais processos, não foram feitas objeções, contando com manifestações da fiscalização no sentido da regularidade das prestações de contas e tendo o MPC propugnado pelo prosseguimento dos feitos nos termos regimentais. Esse é o relatório. Passo ao voto. As prestações de contas em exame se encontram em condições de receberem juízo de regularidade por parte deste tribunal, haja vista não ter sido constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos repassados. Nessa conformidade, meu voto é no sentido da regularidade da prestação de contas ofertada, sem prejuízo de recomendações constantes dos votos individualizados que serão juntados aos processos. Discussão. Em votação, aprovado. O item 119 exame as contas da Câmara Municipal de Glicério do ano de 2012. Entre os desacertos apontados pela inspeção da UR1, constata-se a ocorrência de irregularidade que causou dano ao erário, decorrente de ato ilegítimo e antieconômico que é capaz de inquinar os demonstrativos em exame segundo jurisprudência desta egrégea corte. Refiro ao pagamento de aviso prévio, multa do FGTS, a servidor comissionado, que totalizou R$ 3.816,76. O responsável, senhor Valdir de Oliveira, foi notificado para que adotasse as medidas cabíveis, visando a recomposição ao erário dos valores impugnados, mas preferiu reiterar o seu entendimento de que são devidos os referidos pagamentos. Segundo a orientação desta Corte, os cargos de livre provimento e exoneração devem ser regidos pelo regime estatutário, porque sua natureza, dada a eventualidade expressada na forma de ingresso, não se reveste de vínculo empregatício, nem se amolda às obrigações decorrentes do regime seletista, como aquelas referentes ao FGTS e as verbas rescisórias. Assim, determino que o Legislativo cesse imediatamente o recolhimento de FGTS aos servidores comissionados. E, por outro lado, em relação
ao pagamento de verbas rescisórias a título de aviso prévio e multa do FGTS, eu determino o ressarcimento ao erário do valor pago ao senhor comissionado, senhor juiz Jerônimo de Moura Leal, que totalizou R$ 3.816,76, haja vista que esses pagamentos estão sendo reiteradamente rechaçados por esta Corte com decisões, inclusive anteriores e contemporâneas ao exercício tratado nestes autos, como, por exemplo, o TC 800.103/554/04, o TC 8.056/256/04 e o TC 2460/026/04. Assim, entendo que tal mácula possui gravidade suficiente para comprometer as contas em exame e voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Glicério relativo ao ano de 2012, condenando o ordenador de despesas, senhor Valdir de Oliveira, ao ressarcimento dos valores impugnados relativo ao pagamento de aviso prévio e multas de FGTS ao servidor comissionado, totalizado R$ 3.816,76, com expedição de ofício ao Ministério Público do Estado, encaminhando cópia desta decisão. Em discussão. Em votação, aprovado. O item 120 é exame às contas da Câmara Municipal de Lindóia, do ano de 2012. Aqui os órgãos técnicos verificaram a residência de falha que afronta o artigo 37, 2 e 5 da Constituição Federal, capaz de inquinar os demonstrativos em exame, segundo a jurisprudência desta Corte. Refiro-me à composição do quadro de pessoal da Câmara, que conta com 4 cargos existentes, são todos de provimento em comissão, o que demonstra que o Legislativo não vem privilegiando o concurso público, conforme exige o artigo 37(2) da Constituição Federal. Agrava mais a situação, os cargos não possuem as características previstas no inciso 5 do artigo 37 da Carta Magna. Aliás, observo que essa situação foi objeto de recomendação nas contas de 2007, de 2008 e de 2009, portanto, com tempo hábil para que o responsável pudesse regularizar a situação. Informa ainda que a matéria foi determinante para a formação de juízo de irregularidade nas contas de 2011. Assim, entendo que essa mácula não pode ser relevada e possui gravidade suficiente para comprometer as contas. Contribui para a reprovação dos demonstrativos a contratação da empresa para realizar os serviços de contabilidade, em afronto ao artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, uma vez que as atribuições de contabilidade pública devem ser fixadas a contador de carreira, com ingresso nos quadros da Câmara por concurso público. Meu voto é pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Lindóia relativas ao ano de 2012. E nos termos do artigo 104(2) da Lei Complementar 709/93, eu proponho que seja aplicada ao responsável pena de multa, cujo valor, diante da natureza das infrações praticadas, eu fixo ao equivalente pecuniário de 300 UFESPs para recolhimento no prazo de 30 dias. E determino a expedição de ofício ao Ministério Público do Estado, encaminhando cópia desta decisão. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Agora o item 121, que é exame das contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Viterbo, referente ao ano de 2012. Aqui a instrução da matéria evidenciou o atendimento aos limites constitucionais, a observância dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o equilíbrio da execução orçamentária, assim como se apresentaram corretos os pagamentos efetuados aos agentes políticos. Voto pela regularidade com ressalva das contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Viterbo, nos termos do artigo 33(2) da Lei Complementar 709/93, com as recomendações constantes no voto. E dou quitação ao responsável, excetuando-se os atos eventualmente pendentes de julgamento por esta Corte de Contas. Em discussão, em votação, aprovado. Peço para relatar em conjunto os itens 122 e 123, presidente. Pois não. Cuido dos autos das contas dos municípios de Pirapora do Bom Jesus e Lindóia, referente
ao exercício de 2012. Conforme relatórios e votos já previamente disponibilizados a Vossas Excelências, aqui a instrução da matéria revelou falhas suficientes ao comprometimento das contas na seguinte conformidade. Em Pirapora do Bom Jesus, houve insuficiente aplicação de recursos no ensino geral, pois aplicou somente 22,65%, houve insuficiente aplicação de recursos do Fundeb, na valorização do magistério, de 56,95%, falta de integralização dos recursos do Fundeb nos investimentos da educação, somente 90,70%, houve déficit de execução orçamentária de 8,59%, excesso no repasse financeiro à Câmara de 8,34%, excesso nos gastos com pessoal, que foi de 55,66%, falta de recolhimento de parcela dos encargos sociais à Previdência Local, descumprimento do regime de pagamento de precatórios e descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E também excesso nos gastos com publicidade. Já na Prefeitura de Lindóia, houve insuficiência na aplicação de recursos do ensino geral, que foi somente 19,23%, falta de integralização dos recursos do Fundeb nos investimentos da educação, que foi 97,5%, houve déficit de execução orçamentária de 13,93%, descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, gasto com pessoal nos últimos 180 dias de mandato. Nessa conformidade, eu voto pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus e Lindóia do exercício de 2012, sem prejuízo das recomendações e determinações constantes nos votos, em separado, excetuando-se os atos, porventura, pendentes de julgamentos nesse tribunal. Discussão. Em votação. Aprovado. Presidente, peço a retirada de pauta com retorno ao gabinete do item 124. 124, retorno ao gabinete da senhora relatora. O item 125 cuida das contas do município de Santos, referente ao exercício de 2012. Aqui, conforme relatório e voto já previamente disponibilizado a Vossas Excelências, verifica-se dos demonstrativos que houve cumprimento dos índices constitucionais e legais avaliados por esta Corte. Assim, do exposto, eu voto pela emissão do parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Santos do exercício de 2012, sem prejuízo das recomendações e determinações constantes no voto circunstanciado que será juntado aos autos, excetuando-se os atos, porventura, pendentes de julgamento neste tribunal. Em discussão, em votação, aprovado. O item 126 trata de embargos de declaração opostos pelo Esporte Clube Banespa e município de São Bernardo do Campo, em face da respeitável decisão proferida pela Colém da Primeira Câmara, em sessão do dia 13 de maio de 2014, que negou provimento aos recursos ordinários interpostos, mantendo os fundamentos da sentença que foi publicada no dia 5 de outubro de 2012, ao julgar irregular a prestação de contas dos valores repassados no exercício de 2008. A prestação de contas foi julgada irregular sob o fundamento de que o repasse foi realizado para a manutenção de equipe de esporte profissional, sendo que esta egrégia Corte tem se posicionado pacificamente sobre a irregularidade dos repasses dos recursos à entidade que promovam o esporte profissional, dada a ausência da finalidade pública, destacando o julgador originário, por sua vez, que a entidade beneficiária não satisfaz as exigências da Lei 4.320/64. Na decisão embargada, restou assentado por esta Colém da Primeira Câmara, no voto condutor, que as razões recursais apresentadas deixaram transparecer que o objetivo do repasse era efetivamente o incremento de voleibol de alto rendimento para a disputa de certames estaduais e nacionais, representado por atletas profissionais e semiprofissionais, ressaltando ainda que o repasse
seja como subvenção ou contribuição, ele deve ter finalidade pública, o que nos presentes autos não restou demonstrado. Sendo assim, esse é o relatório, presidente. Em preliminar, embargos em termos dele conheço. Conhecidos os embargos. No mérito, as alegações apresentadas nos respectivos embargos de declaração, elas não merecem prosperar, uma vez que a respeitável decisão embargada não contém qualquer obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, em vista do que dispõe o artigo 66, incisos 1 e 2 da Lei Complementar 709/93. Aqui os embargantes alegam, em síntese, que a decisão embargada é omissa, uma vez que não foram enfrentados, naquela oportunidade, todos os argumentos trazidos no curso da instrução processual, pretendendo, em verdade, rediscutir a matéria decidida colegiadamente, a fim de modificar o juízo de irregularidade ali confirmado, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, dado seu caráter não infringente. Assim, ante exposto, eu voto pela rejeição dos respectivos embargos de declaração opostos. Em discussão, rejeitados os embargos. Os itens seguintes os itens 127 e 128, presidente, por favor, eu peço para relatar em conjunto. Pois não. Os itens 127 é recurso ordinário proposto eletronicamente pelo prefeito de Inúbia Paulista, diante da sentença que considerou ilegal e negou registro a 4 contratações temporárias de monitores escolares e um professor de educação infantil, no ano de 2012, em face da não comprovação do enquadramento emergencial da contratação temporária e a necessidade fática de sua renovação. O Ministério Público de Contas aqui manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo. Já no item 128, analisa-se o recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Marília contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas de recursos de terceiro setor, repassado no ano de 2006, à Liga de Futebol de Marília, e aplicou multa ao prefeito à época dos fatos e ao responsável pela beneficiária. Aqui, o juízo de irregularidade proferido fundamentou-se na concessão dos recursos sem a devida autorização legal, na ausência de indicação de critério e condição para repasse na Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei de Responsabilidade Fiscal, na inexistência de plano de aplicação de recursos que seriam repassados, bem como na desobediência às instruções desta Corte e à legislação da matéria, além da falta de clareza na comprovação das despesas. A assessoria técnica, a chefia de ATJ e SDG manifestaram-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, por entenderem que as razões trazidas aos autos são insuficientes para reverter a decisão combatida. É o relatório. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. Conhecidos. No mérito, em relação aos atos de admissão de pessoal, que é objeto do item 127, eu entendo que a matéria comporta provimento, porque se verifica dos elementos trazidos aos autos que a admissão temporária de um professor de educação infantil foi motivada pelo afastamento de outro professor para atuar como diretor de cultura. Já as contratações de 4 monitores de transporte escolar decorreram da necessidade de atendimento a convênio firmado com a Secretaria de Educação nos termos do Programa de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino. Ainda se considerar aqui presente as justificativas para as poucas contratações em caráter temporário, apuro que foram antecedidas de processo seletivo e simplificado conforme os eventos 11.5A e 11.7B. No que concerne ao item 128, eu tenho o mesmo entendimento. Ressalto que o tribunal tem sido favorável à concessão de auxílio para a prática esportiva, desde que as atividades subvencionadas sejam voltadas para o esporte amador, sem finalidade lucrativa, levando benefício à comunidade, pois, além de incentivar a integração das populações de menor poder aquisitivo à sociedade, servem também como ação de fomento e são caracterizadas como uma intervenção subsidiária do Estado. Ao tomar conhecimento dos apontamentos da instrução processual em 2010,
o órgão concessor declarou que não houve empenho e pagamentos à beneficiária naquele exercício, inclusive anulando o valor que seria inserido no orçamento geral do município. Também consta dos autos documentação onde estão discriminados todos os campeonatos, torneios realizados pela Liga de Futebol de Marília no ano de 2006, bem como as respectivas despesas descritas em recibos, não sendo apontado qualquer indicativo de desvio de finalidade na aplicação do recurso. Pelo exposto, voto no sentido do provimento dos recursos, com a consequente reforma das decisões, para o fim de serem consideradas regulares as matérias, com o consequente registro dos atos de admissão de pessoal no item 127, que corresponde ao TC 3523/989/13, e aprovação da prestação de contas, objeto do TC 36.153/026/07, cancelando as multas aplicadas aos responsáveis. Em discussão? Em votação, aprovados os votos. Finalmente, os últimos. Itens 129 e 131, presidente, em conjunto. Pois não. Relatórios e votos previamente encaminhados a vossas excelências. Aqui, exame recursos ordinários interpostos na seguinte conformidade. O item 129 é o TC 800-115/587/06. Senhor José Auríquio Júnior, então prefeito do município de São Caetano do Sul, em face à respeitável sentença que julgou irregulares o convite, as despesas efetuadas e a execução dos serviços. O juízo de irregularidade, exarado na sentença, pautou-se nas ocorrências de ausência de anotação de responsabilidade técnica exigida no edital, descumprimento de prazo do edital, inexistência de cadastro, também colocada no edital, medição do andamento de obra efetuada em percentual global, impossibilitando a comparação da execução da planilha detalhada de quantidades e valores unitários, bem como a verificação da realização entre o físico e financeiro, de modo a dificultar a fiscalização da execução contratual. E, por fim, não evidenciada cabalmente a execução do objeto contratado, uma vez que a instalação de assentos de cimento e não de chapas de ferro foi confirmada pela fiscalização e visita realizada no local. Aqui, a assessoria técnica de ATJ, sua chefia e SDG concluíram pelo não provimento do recurso. Já o item 130 é o TC 800.015.444/08. Pelo senhor Genésio Severino da Silva, ex-prefeito de Arujá, contra a sentença pela qual foram julgadas irregulares despesas efetuadas mediante adiantamento, abrigadas nos autos, relativo ao exercício de 2008, determinando a restituição da quantia de R$ 13.307,05, atualizada até a devolução. O juízo de irregularidade nesse processo teve por fundamento a ilegalidade na concessão de adiantamento ao chefe do Executivo em afronta ao artigo 68 da Lei 4.320/64 e as orientações do TCA 42.975/08 e no comunicado SDG 19/10, além das impropriedades constatadas nas prestações de contas. A SDG manifestou-se pelo não provimento do recurso. Já no item 131, pelo Instituto de Previdência Municipal de Aparecida do Oeste, contra a sentença pela qual foram julgadas irregulares as contas anuais de 2010, com imposição de multa de 300 UFESPs ao responsável. O juízo de irregularidade aqui pautou-se na reiteração das seguintes falhas: persistente e crescente déficit atuarial no montante de 8.398.925. Nossa, fiz a conta errada. R$ 8.398.925,37, o que representa 53% acima do verificado no exercício anterior.
Há também a assunção de pagamentos de benefícios de aposentadoria e pensão concedidas anteriormente à criação do Instituto, sem aporte compensatório da Prefeitura Aparecida do Oeste. A decisão ainda destacou ser indispensável que o parecer atuarial consigne claramente metas críveis e conformes com a Lei de Responsabilidade Fiscal e comportaria com a Portaria MPS 403, alterada pela Portaria número 21, de 16 de janeiro de 2013, oferecendo conclusões acerca da sustentabilidade do regime. A assessoria técnica e chefia de ATJ que opinaram pelo não provimento do recurso. Os autos tramitaram pelo MPC, nos termos regimentais, retornando ao gabinete face do ato normativo 06/2014. Esse é o relatório. Em preliminar, recursos em termos deles conheço, presidente. Recursos conhecidos. Já no mérito, como fiz constados relatórios e votos circunstanciados, encaminhados a vossas excelências, as razões recursais não se mostraram suficientes para afastar as máculas que recaem sobre os atos praticados pelos interessados. Nessa conformidade, na esteira das manifestações desfavoráveis constantes dos processos, meu voto é no sentido do não provimento, mantendo as decisões em todos os seus termos. Em discussão. Em votação, aprovados os votos. Cumprida a ordem do dia, indago da eminente procuradora do Ministério Público de Contas se tem interesse em ciência específica de qualquer dos itens votados. Não, senhor. Agradeço a Vossa Excelência, retorno a palavra aos senhores conselheiros. Não havendo interesse, com meus agradecimentos a todos, dou por encerrada a sessão. Muito boa tarde.